Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui nesse podcast para falar um pouco sobre CRM, sobre comportamento de cliente, sobre os profissionais que trabalham com CRM, né? Eu e a Mariana, que vai falar um pouquinho, vai se apresentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Nós temos feito vários trabalhos aqui em coletivo, né? Junto na Tenores, que atende clientes de diversos segmentos. Eu sou a Célia Felipe, consultora de CRM, mentora de profissionais de CRM, facilitadora. Tenho feito um trabalho dentro da Tenores no mercado com profissionais de CRM, com empresas de CRM de diversos segmentos. E hoje a nossa intenção aqui é bater um pouco esse papo, né, Mariana, para poder falar sobre como o mercado está se comportando, como que os profissionais, né, quais são as habilidades que os profissionais de CRM precisam ter, questões de contratação, de formação de profissionais de CRM. Mariana. Vamos lá, então. Eu sou a Mariana, tenho uma vivência bacana com a experiência do cliente, com o atendimento ao consumidor, com o CRM também. Já trabalhei com a série em alguns momentos e agora a gente está, de novo, realizando alguns projetos junto. E é um prazer estar aqui nessa conversa com você. Exatamente. Bom, essa nosso dia aqui, né, vai ser realmente aí uma conversa que a gente vai passar por todos esses Faz tempo assuntos. que a gente não se encontra, né? Então Exatamente. Vamos aproveitar. Nós resolvemos bater um papo café, aqui hoje. Bora lá. Exatamente. E, aliás, é uma coisa interessante, né, Mariana? A questão do encontro, né, um pouco do que a gente vai falar aqui de conexão humana, de pessoas. E a gente estava aqui conversando um pouco antes, né, sobre essa necessidade de se encontrar, né? Hoje a gente está vivendo num mundo muito virtualizado, né? E a gente está até acostumado com esse ambiente. Então, quando a gente encontra as pessoas, é momento de muita troca, não pode, né? A gente tem que vencer o ditado. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço. Exatamente. Bora se encontrar e falar de coisa boa, né? Exatamente, muito bom. Como eu comentei, a gente vai falar um pouco a respeito de comportamento do consumidor. Vamos falar um pouco sobre como contratar um profissional de CRM, como formar um profissional de CRM, como é que está esse mercado aí em relação ao CRM, né, Mariana? E aí, como é que tá, então? Como tá esse mercado em relação ao CRM, o consumidor? Como que você vê hoje, Célia? Conta pra gente. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de comportamento do consumidor nos dias de hoje, né, a gente sabe que esse comportamento ele muda, a sociedade muda e, consequentemente, o consumidor ele muda junto com a sociedade, né? Então, o que a gente pode dizer é que hoje nós estamos falando de um consumidor que está muito mais digitalizado, né? Então, a gente sabe, né? Aquilo que a gente tem aqui, celular na palma da mão, mobilidade. Né? Cada vez mais. Exatamente. Então, a questão da mobilidade, eu acho que é um fator primordial que interfere muito a forma como as pessoas compram, adquirem, realizam as suas compras, né? Então, isso é um fator que a gente não pode mais desconsiderar. As empresas têm que estar lá no to-do das empresas toda vez que for pensar em alguma estratégia, em alguma ferramenta, se essa é uma ferramenta que vai levar mobilidade para as pessoas, né? Então, esse é um fato. Uma outra coisa que a gente vê é um consumidor de omnichannel, né? Ou multicanal. E aqui eu já faço um destaque, né? Quando a gente fala de omnichannel e de multicanal. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença. E a diferença é o seguinte, quando a gente fala de multicanal, nós estamos falando de empresas que vendem em vários canais. Então, ela vende em loja física, ela vende num canal digital, ela vende por WhatsApp, ela vende por diversos canais. Como se ela abrisse várias portas e o cliente pode entrar pela porta que ele escolher. Exatamente. Então, quando a gente fala de multicanal, é isso, é estar em vários canais. Agora, a diferença para o omnichannel é quando você consegue enxergar o mesmo cliente nesses diversos canais. Então, o cliente omnichannel, ele quer fazer o seguinte, ele quer pesquisar na internet um determinado produto, e tem vários produtos que são mais fáceis de pesquisar na internet, e aí depois ele vai na loja, ele quer ter contato com aquele produto, ele quer ver se ele gosta, ele quer pegar, ele quer pôr a mão. Exatamente. Ele conversa com o vendedor a respeito daquilo, mas muitas vezes até ele não compra. Ele se certifica que é aquele produto que ele quer, mas ele volta para a internet e às vezes compra na internet na melhor loja, no melhor local, com as melhores condições. E aí você imagina a quebra de experiência quando ele vai, pesquisa o produto pela internet, faz aquela, né, pesquisa super aprofundada, entende tudo do produto, na hora que ele chega para experimentar, a resposta é não, esse a gente só vende na loja online.
Exatamente. Então, essa é a quebra de expectativa. Então, por exemplo, o que as empresas não perceberam ainda, a gente sabe que existe uma dificuldade. Quando a gente fala de operação de empresa, a gente sabe que existe uma dificuldade. Por exemplo, o custo de manter uma loja física é diferente do custo de manter uma loja virtual. Então, sempre o componente, às vezes, de vender pela loja virtual, pelo e-commerce, acaba tendo uma condição de preço melhor, porque é um canal mais barato. Agora, o consumidor, ele não é obrigado a entender isso, não é isso que ele está esperando, né? Ele está esperando que se eu vou comprar dessa marca, se eu vou comprar dessa empresa, eu compro no canal que eu quiser daquela marca, mas na mesma condição de preço. Então, o consumidor, ele não é obrigado a entender a dinâmica de funcionamento e de operação das empresas. Ele não é obrigado e ele está a todo momento entregando dados, né? A todo momento dando informações do que ele faz, do que ele espera, do que ele deseja pelo comportamento dele, né? Então, como que as empresas ainda não conseguem, de uma forma satisfatória, usar todos esses dados que a gente nunca teve tanto volume de dado assim disponível, né? Como as empresas ainda não conseguem usar todo esse volume de dado para converter em personalização de fato? Exatamente. Eu acho que uma das coisas, Mariana, que a gente vem conversando e a gente vem trabalhando nesse sentido, é que o nosso primeiro interesse, né, eu trabalho com CRM há 25 anos, né? Então, o termo... Não entrega, Célia, não entrega. É melhor não falar muito Não a respeito muito disso, né? Mas, por exemplo, as empresas, o termo CRM, Customer Relationship Management, ou gestão do relacionamento com o cliente, ele existe há mais ou menos 30 anos, né? Então, é relativamente novo, mas... quando esse termo surgiu, as empresas estavam muito preocupadas em captar dados. Então, a grande preocupação era armazenar dados e coletar dados. Fazer base de dados, fazer lista, né? Era exatamente para fazer lista, né? Lista de envios, lista de mala direta, o que quer que seja. Isso, né? Mesmo. Por exemplo, mala direta. Quem é jovem não vai lembrar o que é mala direta, Eu né? nunca ouvi falar nisso. Mas mala direta, né? Sei. Enquanto a gente falava de taxa de conversão de mala direta, 3%. Hoje a gente tem e-mail que a gente dispara, mede lá um retorno de e-mail de 20%, 30%, a gente fica chateado, né? Mas bala direta era 30%. Mas era isso, era captar... 3%. Exato, 3%. Muito bem lembrado. Então, assim, naquele momento, as empresas estavam querendo ter ferramentas, sistemas mais robustos para armazenar volumes de dados e ter o dado do cliente, para fazer as listas e mandar uma comunicação. O que acontece hoje é que esse objetivo já foi alcançado. Então, a maior parte das empresas, dado até a disponibilidade de ferramentas que você tem no mercado, muito mais acessíveis. Então, hoje as empresas conseguem coletar, conseguem armazenar, conseguem segmentar. Então, hoje as ferramentas de segmentação estão muito mais acessíveis, conseguem fazer, mas não conseguem ainda, de forma eficiente, se relacionar com esse cliente de acordo com aquele volume de dados que ela tem. Então, quando a gente vai falar aqui um pouco mais sobre o papel do profissional, dos profissionais que trabalham com isso, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de como que a gente faz, com essa quantidade, esse contingente de informação que a gente tem, fazer com que isso gere resultado e benefício para a empresa e para o cliente. E acho que assim, além do que você trouxe agora da evolução das ferramentas, de ser mais fácil, tem uma virada de chave, uma mudança que ainda não foi feita, que antigamente as empresas tinham muito, assim, o papel de cutucar, de apresentar a venda, desde lá do vendedor de porta em porta, né, da mala direta que chega na sua casa, né, essa cultura, assim, a empresa conduz a dança da venda ali com o cliente. E hoje a gente vê que não. O cliente conduz a dança. Ele escolhe o momento que ele vai comprar. Ele escolhe o momento que ele quer acionar, que ele quer negociar. O cliente faz muito essa condução hoje. Ele tem o poder na mão dele. Ele tem o poder de pesquisar, ele tem o poder de olhar a concorrência na hora, né? Assim, então, a gente vê essa virada de chave muito grande que, às vezes, o varejo ainda não conseguiu acompanhar, né? Não conseguiu absorver de fato. Exatamente. Veja, quando você fala disso, me lembra de uma questão. Quando foi implementada a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que ela deixou isso muito claro para as empresas. Eu acho que as empresas levaram um choque em relação a isso. Por quê? Quem não levou, deveria ter levado. Exatamente, porque você está falando ali da questão de proteção de dados, que é uma coisa importante, mas para mim a grande mensagem que a LGPD trouxe é que o dado não é da empresa. Isso. O dado é do que a lei chama de titular, ou seja, o dado é do cliente.
E ele leva o dado para onde ele quiser. Então, ele vai ter relacionamento com essa empresa enquanto a empresa for relevante para ele. Quando ela não for relevante para ele, ele vai se relacionar com outra empresa. Isso. Então, qual que é o desafio da empresa? Se tornar relevante, né? Você tem, com certeza, hoje, um aumento significativo de concorrência. Isso é um fato. Você falou do varejo, isso é muito comum. Eu atendo muito redes de supermercados, né? Então, você vê o crescimento das redes de supermercados ocupando todos os espaços, em especial as redes que são regionais, né? E não só as grandes marcas, as redes nacionais, mas as redes regionais. Então, você tem, sim, um aumento significativo do concorrente, mas, com certeza, você tem formas de fazer. Você vende serviço, você vende produto, mas a gente fala muito da embalagem, né? Como é que as empresas estão entregando o mesmo produto, só que de forma diferente, muitas vezes. Isso é o que pode tornar essa marca mais relevante do que a outra marca. E essa pergunta que você fez aí, né? Como que eu faço para continuar sendo relevante na cabeça do meu cliente? É preço? É a localização? É a experiência que eu ofereço, né? Eu vou fazer para você agora. Se você estivesse em um processo de consultoria, de mentoria, né? Como você já faz, sempre faz, o que você diria para o varejista nesse momento? Para o gerente de loja, para o diretor de rede, né? Como que você se mantém relevante? Então, a questão da relevância, ela passa por alguns aspectos. Por exemplo, né? Quando você está em cenários econômicos muito mais exigentes, então, se você tem um cenário econômico onde você tem inflação alta, onde você tem desemprego, onde você tem fatores da macroeconomia incidindo sobre esse consumidor, o comportamento é um. Se você não tem, o comportamento é outro. Então, as empresas têm que estar sempre de olho nesses aspectos macroeconômicos para saber como é que elas vão se posicionar em relação ao cliente. Agora, o que é que eu vejo? A forma de operar, eu acho que a gente tem casos ilustres, né? Desde grandes cases de atendimento, de entrega, de experiência do cliente, até casos mais cotidianos, com estratégias muito mais simples que você pode fazer. Vamos pegar aqui um caso, como eu estou falando, né? Eu atendo muito redes de supermercado. Você tem ali 97% das vendas de supermercado são feitas na loja física. Você tem apenas de 3% a 5% da venda sendo realizada no canal digital. Então, você tem uma oportunidade ali. Mas, por exemplo, como que as equipes estão sendo treinadas? Como que o cliente entrou, o consumidor entrou numa determinada loja, estou falando de supermercado, mas isso vale para uma loja de roupa, isso vale para vários outros negócios, né? As pessoas que estão ali no atendimento, o que significa aquele cliente para ela? É isso, assim, a questão-chave acho que é essa mesmo. Quem está olhando para esse cara que entrou na loja? Quem está ouvindo o que ele precisa naquele momento que ele precisa, né? Qual é o treinamento, quais são as habilidades que as pessoas precisam ter para despertar na hora que um cliente entra na loja e ficar atento ao que ele precisa, o que ele foi fazer ali, qual é a intenção dele na hora que ele entra ali naquele momento, né? Então, vamos entrar nessa seara agora, assim, da formação dessa pessoa. Então, me ajuda aqui. Que habilidades que essa pessoa, que seja um atendente, seja um profissional estratégico de CRM, que habilidades essa pessoa precisa ter para conseguir, de fato, ouvir o cliente que está ali na loja, interpretar essa informação e transformar essa informação em algo que seja relevante para a estratégia da empresa? Vou te falar de coisas simples. Por exemplo, quando você fala de um profissional de varejo, vamos pegar que seja um vendedor, né, um atendente, um operador de caixa, né? Então, essas pessoas, normalmente, elas são treinadas, na grande maioria das vezes, na técnica de venda. Quando tem um treinamento de técnica de venda, né? Então, é saber fazer uma abordagem, a pergunta certa, é perguntar o que o cliente está interessado, o que ele tem de expectativa, o que ele está buscando, né? Muitas vezes, são as técnicas de venda. Agora, tem aspectos no atendimento que eles são subjetivos. E eles são sutis. E eles podem fazer a diferença. Então, o semblante,
né? A fisionomia da pessoa que está É o atendendo. acolhimento, né? Já é o acolhimento isso, ali, né? Exatamente. Então, acolhimento e hospitalidade, que é uma outra coisa que a gente vai falar mais pra frente, fazem diferenças. Então, assim, desde você identificar o cliente, né? E aí tem casos que são interessantes. A gente já viveu algumas histórias, por exemplo, de vendedores que, pela forma como que o cliente está vestido, ele dá um tratamento diferente. Porque ele supõe se aquele cliente tem ou não potencial para comprar o produto que ele está vendendo. E quanto mais o bem que ele está vendendo for um bem de alto custo ou de alto preço, né? Mais o vendedor às vezes vai fazer essa distinção. E a gente tem casos assim que eu conheço de vendedores que perderam grandes vendas por conta de achar que aquele cliente que estava entrando de maneira simples, mal vestido, não tinha potencial para poder comprar. E a resposta pode ser muito mais simples, né? Pode ser uma questão de afeto, de acolhimento mesmo. Ontem eu fui numa loja pela segunda vez, né? Eu estive na loja na semana passada com a minha filha, não fiz a compra. Experimentei, não fiz a compra, voltei para casa. Meu ciclo de compra foi lá de uma semana, fiquei pensando, levo, não levo. Voltei na mesma loja ontem com a minha filha também. Eu entrei na loja, a mesma vendedora que me atendeu na semana passada chamou minha filha pelo nome. Pronto. Ela falou assim, não lembro o seu nome, mas dessa lindeza eu lembro. Conversou com ela e tal, pronto, comprei. Mas olha só, Comprei. você tá falando de uma coisa extremamente sensíveis, né? Por incrível que pareça, quando a gente fala de base de dados de CRM hoje, você com certeza deve estar vivendo essa experiência. Ainda tem empresas que não usam a variável nome numa comunicação. Né? Então, veja, nós estamos falando de uma coisa muito simples que a gente falava 30 anos atrás, de como inserir uma variável nome numa comunicação. Não, e pior assim, quando tem, a variável não preenche. Quantas mensagens você recebe com Olá First Name? Assim, entre chaves, né? Exatamente. Não fez o que a gente chama de merge, não né? Tá usando não mesclou direito. O nome da empresa. Agora, vamos pegar um aspecto dessa questão, ainda falando de uma coisa muito simples. Vamos pegar um varejo que o consumidor está passando ali no PDV, no caixa, na hora dele pagar. O consumidor participa de um programa de fidelidade. Então, você tem lá um cadastro desse consumidor. Esse consumidor preencheu o nome, ele preencheu o CPF, ele preencheu o endereço, tem uma série de informações que tem ali. Quando você tem um PDV, para ele ter o desconto nos produtos que ele está comprando, o que ele tem que informar? O CPF. Então, ele passou no PDV e informou o CPF. Duas coisas. Ou não retorna para o operador o nome da pessoa a partir do momento em que ele informou o CPF, às vezes o operador não tem, aí é uma questão técnica, é uma questão de projeto, é uma questão das empresas que estão ali envolvidas naquele processo, ou se tem, ele dá enter. Então, a gente vê muitas vezes a empresa com toda aquela preocupação de fazer o processo, fazer o fluxo, colocar o passo a passo do processo e o operador, o atendente, no momento da execução tem essa falha. Então, ele não trata o cliente pelo nome, por exemplo. Aí é que tá, assim, acho que o fio da meada é meio esse, assim, se a noção de CRM, né, de gestão do relacionamento não estiver no cerne da cultura da empresa, não adianta. Não adianta ela estar numa ponta, não adianta ela estar na outra. Se ela não fizer parte da cultura, ela não entra na cabeça de quem está atendendo, não entra na cabeça do consumidor, porque fica uma coisa falsa, né? Fica um discurso vazio de CRM e não gera resultado. E aí, assim, se você pudesse escolher uma competência chave, uma coisa, assim, que o gestor de CRM deveria ter para que o CRM seja frutífero na empresa onde ele trabalha, o que você diria, assim? Olha, eu diria que é a visão estratégica. Porque a visão estratégica, ela passa por tudo isso que a gente está conversando, né? Então, quando a gente fala assim, olha, em empresa, eu vejo muitas vezes as empresas falando que tem uma cultura de atendimento. E muitas vezes não tem, porque você vai na execução, lá na ponta, essa cultura não é vivenciada. Aí, vamos guardar esse termo aqui, eu tô com outro já para te perguntar, então vou fazer meus balões aqui. Mas vamos lá. Ó, quando a gente fala de cultura não é um quadro na parede. Cultura é quando você tem contato com aquela marca e ela respira.
aquela cultura. Mas voltando para o ponto que você perguntou, né? Visão estratégica eu considero que é uma das competências mais importantes. Porque a visão estratégica, ela fala de entender do negócio. Ela não fala de entender de ferramentas, né? Então, a gente sabe que entre as competências de um profissional que trabalha com CRM, ter conhecimento técnico, ter conhecimento de ferramentas é fundamental, dado em especial o mundo que a gente está vivendo com tantas tecnologias. Uma obsessão hoje, né? Hoje, assim, tecnologia, ferramenta, aplicativo, é um trem obsessivo, assim. Não tenha dúvida. Eu até coloquei no meu Instagram uma frase que eu espero que as pessoas não se sintam ofendidas, mas eu coloquei que tecnologia virou fetiche. Virou o objeto de desejo, entendeu? Ela está se tornando muito mais o fim do que um meio para se alcançar um propósito. E dá a impressão que resolve tudo sozinho, né? Exatamente. É a promessa do robô aspirador lá. Você acha que a sua casa não vai Mas resolver. olha, é verdade. E é tão verdade que agora, se a gente já vivia num mundo altamente digitalizado, né? Eu escrevi um livro sobre isso, né? Agora a gente tem um componente que é muito mais recente, que é a IA generativa, né? Então, quer dizer, as pessoas agora, além de ser tecnologia digital, não basta. Tem que ter IA embarcada, né? A IA está presente em tudo quanto for lugar. Mas o que eu considero? Quando a gente fala dessa visão estratégica, nós estamos falando de um profissional que sabe do negócio onde ele trabalha. Então, ele respira o negócio, ele entende todas as camadas que tem naquele negócio e ele consegue articular todo aquele conjunto de informação que ele tem, porque ele opera as ferramentas, ele conhece os dados para se tornar resultado efetivo. Só que eu acho que a coisa mais importante nesse processo todo é o seguinte, é não perder a conexão, que é a conexão humana. Então, o meu objeto é fazer com que o meu cliente seja feliz. O meu objetivo é fazer com que o meu cliente se sinta bem atendido, que ele tenha satisfação, que ele resolva o problema dele. Então, esse é o grande objetivo. E tudo aquilo que a gente coletou, tudo aquilo que a gente armazenou, tudo aquilo que a gente segmentou de informação é para alcançar esse objetivo. E o que a gente percebe é que muitas vezes isso se perde. Essa estratégia se perde no processo. As pessoas ficam, às vezes, tão obcecadas com as tecnologias, com algumas conquistas, né? Que o fim acaba não sendo contemplado. E aí, outra coisa também, né? Quando a estratégia é bem feita, mas a cultura não ampara, tem uma frase, eu não lembro de quem que é agora, um master aí do marketing, não me lembro o nome agora, Peter Drucker, será? Que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu acho que é dele. Me lembra depois de colocar no comentário, se a gente for comentar Mas alguma coisa. Eu acho que é dele mesmo. Porque eu acho isso, que essa frase assim, é dele mesmo. Se você tem, às vezes, um gestor muito bom, cuidando do CRM, com essa visão estratégica, num terreno que não vai florescer, numa empresa que não está preparada, como é que você faz? Como que você faz? Você é consultora nessa área, como você faz? Vamos lá. E eu acho que aí entra num terreno bastante interessante que a gente vai misturando aqui. A gente vai misturando a questão do CRM com a questão de aprendizagem também, né? Essa questão da aprendizagem é um tema que eu gosto muito, que eu tenho estudado e que eu tenho usado nos treinamentos que eu ministro, né? Que até tem a Flora Alves, aqui vai um abraço para a Flora, né? Ela escreveu um livro muito recentemente e que ela fala muito dessa questão de aprendizagem fluorescente. Né? Quer dizer, de você Falei o termo certo, então. Até falou o termo certo. Por quê? Para você fazer florescer, ela usa a analogia, usa um arquétipo do jardineiro, né? Então, ela fala muito isso da questão do arquétipo do jardineiro, que é aquela pessoa que cultiva. Então, para que alguma coisa floresça, você tem que cultivar. Se nós estamos falando aqui de cultura organizacional, de atendimento, como é que isso está sendo cultivado? Então, se você pegar dentro dos princípios do marketing, nós vamos falar de posicionamento, nós vamos falar de propósito, nós vamos falar de uma série de coisas que, se a empresa tem isso como um propósito, que eu acho que esse é o ponto, às vezes não tem, né? Então, às vezes a gente fala assim, olha, a empresa está implementando uma estratégia de relacionamento com o cliente, um programa de CRM, mas não é o objetivo dela efetivamente fazer relacionamento com o cliente. Né? Às vezes é vender melhor para aquele cliente, tudo bem, né? Tá certo, mas esse propósito precisa estar claro. E as pessoas precisam enxergar isso, precisam enxergar essa estratégia e caminhar nessa direção. Outra coisa que precisa ficar clara também é o tanto que mexer com o cliente mexe com a empresa. Experiência própria. Quando você começa a ouvir mais o cliente,
trazer as informações para dentro da empresa e, de fato, tentar atender o cliente da forma como ele precisa, ou seja, movimentar a empresa para devolver para o cliente, isso mexe com quem está quieto dentro da empresa também. Né? Então, às vezes, assim, vamos ver se está na hora de começar esse processo, vamos ver se eu tenho uma retaguarda pronta para atender, porque mexer com o cliente é mexer com a empresa inteira. O CRM pulsa muito, né? Não tenha dúvida. Ele reverbera nas outras áreas, ele vai trazendo movimento para a empresa. Não tenha dúvida, isso que você falou faz lembrar momentos que a gente já vivenciou de implementação de projetos de CRM. Juntos até, né, Célia? Exatamente, juntos até. Onde o primeiro movimento a ser feito era saber o seguinte, bom, então tá, o processo é esse, certo? O projeto é esse aqui, vai passar e permear, às vezes, muitas camadas, muitas áreas. E tem áreas que não querem ser tocadas, porque isso gera desconforto. Né? Então, toda vez que eu falo, olha, veja, se eu vou trabalhar numa perspectiva do cliente, não é numa perspectiva do produto, isso vai gerar algum tipo de incômodo. Vai mexer na forma como eu estou fazendo, como eu estou entregando. E é por isso que a gente fala que quando eu vou ouvir o cliente e quero ouvir efetivamente, estou disposto a fazer alguma mudança para poder atender aquele cliente, isso gera desconforto. E aí é dentro desse desconforto que a gente vai atuar. E aí tem algumas decisões para serem tomadas. Eu sou muito favorável a gente buscar aliados num primeiro momento, né? De você tentar trabalhar com as equipes, trabalhar com os líderes de equipe, no sentido de que esse pequeno desconforto que vai acontecer agora, nesse momento do projeto, ele vai trazer benefícios futuros, né? Então, eu acho que se a gente conseguir deixar claro qual é a estratégia... Então, às vezes as empresas falham numa coisa que a gente já viu isso acontecer, projetos naufragarem por conta disso, que é na comunicação. De repente chega ali um analista para dar um treinamento. Todo mundo no dia tal, na hora tal, no treinamento. A pessoa não sabe para que é o treinamento, do que é, que benefício que vai trazer. Então, quer dizer, você já tem uma indisposição, vamos dizer assim, em relação àquilo que vai ser feito. Ou então começa o projeto com a energia lá em cima, né? Todo mundo tocando o tambor super forte, aí esse tambor vai perdendo o ritmo, as pessoas vão se distanciando, o dia a dia vai comendo aquela estratégia que foi planejada ali com farinha, né? E o projeto... Isso que você fala é interessante pelo seguinte, porque me faz lembrar que todo projeto, né? Quem trabalha com gestão de projetos sabe disso, o projeto precisa ter escopo, o projeto precisa ter objetivo, o projeto precisa ter meta, né? Por quê? Se você tem metas que são de curto prazo e você consegue mostrar para as pessoas que aquelas metas estão sendo atingidas, você vai definindo marcos em relação a esse projeto. Então, assim, olha, eu quero implementar, como a gente está falando aqui, uma cultura de atendimento, uma cultura de gestão de relacionamento com o cliente. Isso não acontece da noite para o dia. Isso precisa de tempo. E esse tempo, ao longo desse processo, você tem pequenos marcos. Olha, agora conseguimos fazer tal coisa. Agora já estamos fazendo tal outra coisa. Porque todo mundo que está envolvido naquele processo não desanima. Sabe que isso está avançando. Mas a gente só vai ter a meta final, que aliás não existe uma meta final, né? Quando você alcança uma, você define outras, né? Mas às vezes essa falta é ritual, né? De ter esses marcos, isso acaba atrapalhando. E às vezes também a gente se apega no nome que a gente deu para o projeto. Por exemplo, um projeto de atendimento. A gente acha que vai interferir somente na área de atendimento ao cliente. Não. Ele vai mexer com todas as áreas que estão em volta. Ele vai mexer na área de vendas, ele vai mexer na área da retaguarda, ele vai mexer, às vezes, na área administrativa, que tem que atualizar informações, que tem que devolver informações, né? Então, assim, o escopo, quando a gente trata de CRM, que eu falei antes, o escopo ele vai reverberando nas outras áreas, vai mexendo com a empresa inteira. Porque é o cliente que está no centro. É o cliente que está dando o ritmo da dança, né? Exatamente. E é interessante que você falou isso, Mariana, que eu queria voltar para fazer um destaque aqui num aspecto, né? Até deixei uma colinha aqui, que é o seguinte, teve um estudo, eu falei disso na Masterclass, que eu fiz esses dias para trás. Eu assisti. Muito legal. Então, convido você para assistir a Masterclass, ficou super bacana, tá lá no canal do YouTube. Tá show, eu vi. Então, e aí lá na Masterclass eu falei um pouco sobre dois estudos, né? Um é o estudo da WGSN, que é uma empresa de pesquisa, uma empresa mundial muito conceituada, e o outro estudo é o resumo do evento que acontece, acho que ele é anualmente, né? O SXSW, né? Que é até muito comentado na área de inovação, na área do marketing, né? E esses dois estudos
trouxeram alguns aspectos que eu considero super interessantes, né? Eles falaram um pouco, que eu acho que tem a ver com o que a gente falou aqui, de ter uma equipe, né? Da formação dessas equipes que trabalham com CRM, mas não só. Mas de você ter equipes diversas, né? Então, a diversidade imperar entre as equipes, por conta de você ter diversificação de pensamento, de pessoas, né? Porque, veja, quando a gente fala do cliente, nós não temos um cliente, nós temos uma persona, que muitas vezes a gente define que é o nosso foco, nossa pessoa-alvo, mas nós temos uma diversidade de pessoas que se relacionam com as marcas, né? E essa diversidade, nós estamos falando de diversidade de gênero, diversidade de raça, de religião, de... Preferência mesmo. De um monte de diversidades, né? Então, você ter pessoas na equipe que conseguem ter esses diversos olhares, isso é muito, muito interessante. Culturas diferentes, né? Então, você conseguir conviver com culturas diferentes. A gente vive num mundo globalizado, né? Então, a globalização, ela trouxe uma série de benefícios no sentido da gente encurtamento das distâncias, melhoria nas comunicações, uma série. Só que também trouxe essa questão das pessoas circularem pelos diversos espaços, pelos diversos países, e você precisa ter, então, um entendimento e a condição de conviver com culturas diferentes. Não necessariamente viajar para um outro país para poder ter esse contato, né? Mas buscar o conhecimento a respeito dessas culturas diferentes, né? Falou da questão do futuro, né? Você me perguntou sobre o consumidor hoje, né? E aí, agora eu já estou trazendo um pouquinho da perspectiva do consumidor do futuro, né? Então, esse consumidor do futuro, esses estudos preveem que ele vai ser um consumidor mais desconfiado. Desconfiado em que sentido, né? No sentido de você ter um futuro incerto. Nós falamos aqui da tecnologia, falamos de inteligência artificial. Por mais que a gente esteja empolgado, envolvido, entusiasmado com a inteligência artificial, a gente não sabe exatamente o que ela vai gerar. A gente sabe que ela vai gerar desemprego, com certeza. A gente não sabe muito bem no que acreditar, né? Isso que é Exatamente, exatamente. Então, isso gera uma insegurança. Essa incerteza, ela gera um desconforto, como a gente acabou de falar aqui, e a desconfiança do consumidor. Então, é um esforço a mais para as empresas, para as marcas, buscarem a confiança desse consumidor. E aí, falou de 3 coisas aqui que eu considero muito interessantes, né? Que são sobre alegria estratégica, desvontade e otimismo cético. Fala mais. Detalhes. Trabalhamos com detalhes. Então, vamos lá. Quando a gente fala de alegria estratégica, nós estamos falando o seguinte, olha, se eu tenho um futuro mais incerto, né? A gente já vive muitas vezes hoje com pessoas que trabalham em home office, que não tem muito contato, né? Então, você vai buscar uma condição de gerar conforto, né? De você buscar coisas que são mais prazerosas, que te geram satisfação. Então, você vai buscar essa condição. E eu acho que tem uma coisa bem importante que tem sido falado muito hoje, que é a questão da saúde mental. Né? Então, a gente vê que até tem uma norma que vai entrar agora no próximo ano, que é a NR1, que as empresas vão ter que implementar programas, estratégias para melhorar a saúde mental das pessoas. Nas escolas também a gente já vê iniciativas desse tipo. Assim, na escola dos meus filhos tem um momento lá de interioridade, de, né? Você olhar para dentro de você mesmo, o que você sente quando acontece tal coisa. Que, assim, na minha época, imagina o que você sente, estuda para prova. Por exemplo, mas veja, a gente falou aqui, a questão do excesso de tecnologia gera o excesso de tela, que gera um cansaço mental, isso já está comprovado. Você tem um excesso de informação, então a gente não sabe para onde olhar, porque dá a impressão que você está sempre desatualizado, que você sempre perdeu alguma coisa. Você tem o estresse, então isso gera fadiga, isso gera cansaço, né? Então, essa condição, a pessoa vai buscar, o consumidor vai buscar formas de ficar mais à vontade, né? Então, isso é o que está sendo falado em relação à alegria estratégica. Tem a ver com autoindulgência, assim, você se permitir as coisas durante a compra. Sim, veja só que coisa interessante, né? Quando a gente fala de indulgência, e voltando de novo, né, para os exemplos do segmento do varejo alimentar, é muito comum esse termo no varejo alimentar, porque quando você fala de indulgência, você está falando de buscar coisas que te deem prazer. E muitas vezes o alimento faz isso. Eu vou comer um brigadeiro hoje, porque se eu tivesse nascido hoje, ia ser meu aniversário. Tipo isso, né? Por exemplo, exatamente, né? Eu tenho direito, eu posso,
né? Então, é o chocolate, é uma série de produtos ali, os doces estão muito nessa vibe, exatamente, bebidas, né? São coisas que te dão prazer e que você se dá essa indulgência, né? Só que essa indulgência, muitas vezes, vem para você comprar uma roupa, né? De você buscar, fazer um passeio, fazer uma viagem, alguma coisa que vai te gerar prazer, né? Então, é a maneira de você ficar mais confortável em relação a isso. Então, é um pouco do que se fala aqui quando a gente fala de alegria estratégica, por exemplo. E as empresas, elas já têm essa visão? Elas estão construindo essa visão? Como que você enxerga isso e como você, nas suas consultorias, conduz esse tipo de aprendizado nas empresas? Então, vamos lá. Esse estudo, inclusive, ele conversa muito com empresas que fabricam produtos, por exemplo, né? Então, esse estudo, a previsão dele é para 2027. 2027 está logo ali, né? É o que as pessoas vão consumir, vão usar daqui 2 anos, né? Praticamente. E nas consultorias, o que a gente procura trabalhar é o seguinte, esse comportamento, porque tem uma questão que eu acho que ela é interessante, a gente sempre trabalha com dados históricos. Eu sempre trabalho com comportamento, ou em grande parte das vezes você trabalha com dados históricos, ou seja, um comportamento que já aconteceu para você poder prever o futuro, né? E o que a gente está falando aqui é de usar não só o dado histórico, aquele que a gente tem na nossa base de dados, mas eu ficar de olho nessas tendências para eu poder me organizar. Então, quando a gente fala de atendimento, por exemplo, né? Se daqui 2 anos eu já sei que eu vou trabalhar com um consumidor que vai entrar na minha loja, né? Que é uma pessoa que está vivendo nesse mundo que a gente está comentando aqui, né? Que está buscando indulgência. Como é que eu posso oferecer indulgência para essa pessoa? Pode ser através dos produtos que eu vou oferecer, que estão levando a isso, mas pode ser com alguma estratégia, super acolhedor, exatamente. Então, a gente pode implementar práticas nas lojas, por exemplo, que levem as pessoas a essa prática, né? Então, a gente já vê alguns movimentos hoje de empresas que oferecem uma prática de atividade física, uma prática de círculo de leitura, uma prática de, por exemplo, se você tem, e aí é onde o dado faz a diferença, né? Se eu sei que são pessoas que têm mais idades, né? Que têm filhos, se são pessoas mais jovens. Então, aquele dado que eu tenho na base de dados faz com que eu faça convites e ofereça experiências diferentes, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui fazendo na minha cabeça a montanha de desafios do profissional de CRM de agora para frente, né? Porque se antes o maior desafio dele era ter uma lista atualizada para mandar mala direta e fazer campanha, hoje ele tem os desafios de fazer toda essa análise de todos os dados que chegam, que são muitos, de todos os canais, porque é omnicanal, né? Fazer a análise de todos esses dados, transformar em experiência, devolver a experiência na forma de jornada, não é mais na forma de campanha. E a jornada, ela é individualizada, porque a gente busca personalização. Assim, tô fazendo uma montanha de coisas aqui. Então, esse é o desafio do profissional de CRM. E o seu desafio, por exemplo, como mentora e consultora, para formar o profissional que vai trabalhar com isso e a empresa, e auxiliar a empresa onde ele vai atuar. Qual é o seu maior desafio? Então, vamos lá. Eu acho que o maior desafio passa por isso que a gente acabou de conversar. Nas experiências que eu já tive na formação e capacitação de profissionais de CRM, é quando a gente tem um discurso e o que acontece na prática é diferente. Então, essa divergência em relação à cultura da empresa, entre o que ela diz que quer e o que ela efetivamente faz, eu acho que é o maior desafio. Porque quando uma empresa me contrata, ela passa um briefing, né? Olha, queremos fazer isso, queremos ter o cliente assim, queremos oferecer tal produto. Pergunta assim, quer mesmo? Então. Quer de verdade? A gente tenta, né? Mas o que acontece? Então, a empresa faz um discurso, então forma o profissional para isso, né, para entregar isso. E a gente vai trabalhar, eu sempre trabalho muito com os profissionais de CRM nesse sentido, para entregar aquilo que a gestão pediu.
Aquilo, eu costumo usar um termo muito assim, olha, eu alinho a estratégia com a gestão, né, e pego na mão da operação, né? Ou seja, nós vamos trabalhar e ao longo do processo, não é só desenvolver esse profissional do ponto de vista operacional. Como é que cria uma campanha, como é que monta uma régua de relacionamento, como é que analisa os dados de uma campanha, isso tudo ainda é muito operacional. É por isso que você separa a consultoria da mentoria? Assim, Isso, exatamente. Por quê? A consultoria é todo o projeto que eu faço na empresa, que envolve todas as entidades daquela empresa. A mentoria, ela fica muitas vezes canalizada no profissional que está operando, que está colocando aquela estratégia em prática. Então, eu vou trabalhando... Pensando na estratégia também. Exatamente. Eu vou trabalhando com esse profissional de forma que ele saiba operar ferramentas, ele saiba interpretar dados, mas mais do que isso, que ele saiba pegar esses dados e converter esses dados em resultado efetivo. Para que isso aconteça, o que o profissional vai precisar? Ele vai precisar pegar esse conhecimento, esse conjunto de informação e negociar com outras áreas. Então, um profissional ele vai precisar, ele não opera só aqui as ferramentas de marketing, né, de gestão de CRM. Ele vai pegar, para que toda a estratégia aconteça, ele tem que conversar com as áreas do comercial, porque quem acaba definindo o preço, o produto que vai ser vendido é a área comercial, que tem a sua expertise na gestão dos produtos. Ele tem que negociar com as áreas de atendimento. Então, o profissional de CRM ele tem que ir para a operação. Ele tem que ver como que a estratégia está acontecendo efetivamente lá na loja. Né? Então, como é que está sendo a experiência do cliente, seja numa loja física ou seja numa loja virtual. Então, tudo aquilo que foi pensado, planejado, está acontecendo efetivamente? Que retorno que aquilo está dando? Então, você veja... logística, pelo amor de Deus. Se atrasou o pedido, acabou a satisfação. Exatamente, exatamente. Inclusive, a gente tem casos assim, na experiência, que às vezes o cliente comprou lá no e-commerce, né? E aí, o fluxo dos apontamentos de cada etapa daquela que acontece no e-commerce, ela acaba não acontecendo no momento da operação. Aí, o que é que você tem? Você tem o cliente recebendo uma determinada comunicação horas depois ou dias depois de um apontamento que foi feito. Ele fica até preocupado se ele não fez outra venda, se não tem alguém comprando no lugar dele. Mas por quê? Porque alguma coisa ali na operação não funcionou da maneira adequada. É a experiência... Exatamente, aí ele tem uma experiência ruim. A gente falava isso, né? Que a satisfação, ela é a soma das pequenas satisfações em cada ponto de contato que o cliente tem com a empresa. Então, cada ponto de contato, ele precisa ser pensado de forma a atender o cliente, de forma que ele possa ser medido também para a gente acompanhar se ele dá ou não o resultado esperado, né? Exatamente. Esse é o desenho do processo de atendimento como um todo. Não é só chegar na área de atendimento, geralmente um saque ou... Qual outro nome? Saque, me ajuda, né? A gente costuma falar, depende, né? O saque, ele tem uma série de variáveis ali, né? Mas a gente fala muito de área de atendimento ao cliente, né? A área de suporte do cliente. Se você está falando de empresa de serviço, muitas vezes você vai ter a área que dá suporte àquele produto relacionado, né? Mas são as áreas de atendimento ao cliente. Não adianta eu chegar nessa área, bombardear a turma, né? Sendo que as outras não têm informação ou que o projeto não foi desenhado completo pensando em cada ponto de contato. Isso, exatamente. É isso aí. É muito nesse sentido. Bom, aí eu acho que tem uma questão aqui, Mariana, que você acabou perguntando e eu acho que eu não respondi, que é o seguinte, né? Perguntei tanta coisa também. Exatamente, que é o seguinte, quando a gente fala desse processo de formação de um profissional, quais são algumas experiências que eu tenho visto, né? Você ou contrata já aquele profissional dentro de você faz uma especificação em relação à descrição de cargos, habilidades, né, experiência, e você procura esse profissional no mercado. Em parte das vezes você encontra esse profissional já com boa parte da qualificação, faltando, e aí na mentoria a gente desenvolve isso, o conhecimento daquele negócio específico, né? Ou às vezes você tem que fazer uma capacitação, você pega um profissional que migrou de alguma outra área, por exemplo, e você faz a capacitação daquele profissional. E não é tão simples assim, né? Achar um profissional com essa visão estratégica, que é a competência-chave que você falou, com esse gosto por relacionamento com o cliente.
É difícil. Tem uma carência hoje no mercado por esse tipo de profissional. Tem. O que acontece assim, tem inclusive alguns dados do LinkedIn, eu não trouxe ele aqui, não tô com ele anotado, mas eu vi recentemente dados do LinkedIn sobre a quantidade de vagas na área de profissionais relacionados à experiência do cliente, a CRM, e o quanto que boa parte delas não são preenchidas, né? Então você tem. E outro dia até um varejista comentou que ele ficou com uma vaga aberta por 1 ano para um profissional de CRM e não conseguiu contratar, né? E se você quiser ainda um profissional, não só com as habilidades técnicas, com todas aquelas competências, né? Mas com conhecimento do seu negócio, aí isso dificulta um pouco mais ainda, né? Aí a gente precisa partir pro plano mentoria, né, Célia? Exatamente. Traz o profissional para dentro, vamos fazer um diagnóstico de como ele tá, né? O que ele consegue entregar versus o que a empresa precisa dele naquele momento. Vamos fazer um plano de capacitação ainda. Tem um caso que eu trabalhei, que foi o seguinte, a empresa tinha um profissional numa área mais administrativa, né? Ele trabalhava com televendas, e aí a empresa achou que ele tinha potencial para a vaga. E aí, o que eu fiz? Aí já tem um brilho no olho de alguém lá que tá olhando para isso. Porque também isso é difícil de acontecer às vezes, né? Exatamente. Olhar para dentro, olhar para quem tá desempenhando os papéis lá dentro e ter essa percepção também não é tão simples assim, né? Exatamente. Por quê? Porque quando você abre uma vaga, você vai buscar lá dentro das qualificações do profissional, um profissional que atue ou tenha formação na área do marketing, um profissional que atue na área de administração ou áreas correlatas, às vezes até na área de tecnologia, né? Como ainda existe esse entendimento que CRM tem muito a ver com tecnologia, às vezes você vai buscar esse profissional na área de tecnologia, entendeu? Só que isso não necessariamente é o caso. Por quê? Você pode pegar um profissional, como é esse caso que eu estou relatando, que era um profissional de uma área mais administrativa, mas era um profissional super engajado, comunicativo. Então, o que eu fiz? Junto com o RH, eu fiz o RH definiu o processo, que já era padrão da empresa. Eu especifiquei as habilidades necessárias para o CRM. Então, eu fiz entrevista com esse profissional. Eu fiz algumas dinâmicas, né? Para ver se ele desenvolvia ali um raciocínio legal. Se ele desenvolvia uma campanha. Como é que era o olhar para determinadas coisas. E aí, depois dei um tempo pro profissional desenvolver um projeto. Ele teve que apresentar um projeto. E aí, eu junto com o RH da empresa, nós analisamos e verificamos que sim, esse profissional tem condição. Ele vai precisar de uma formação. E é aí onde eu entrei com a consultoria. Então, ele reunia algumas condições para o cargo e a gente trabalhou na consultoria, e esse é um caso que eu falo muito, eu fico muito feliz, muito orgulhosa, porque eu tenho contato com esse profissional até hoje e com a empresa também, mas assim, ele se desenvolveu tanto que ele assumiu a área, ele cuida da área, ele fez novas proposições, então assim, ele passou a dominar a área. Isso depois do processo de mentoria, né? Ou seja, de lapidar esse profissional para aquilo que a empresa precisava. Eu achei legal você comentar também sobre a sua integração com o RH, né? Então, assim, não adianta entrar, né, na cultura da empresa, assim, do nada, né? A gente tem que fazer o caminho certo, né? Entrar pela porta certa. Entrar com o RH, entender como que as capacitações são feitas, né? Quais são os momentos de treinar, de acompanhar. E assim, eu acho legal deixar também a porta aberta para trabalhos futuros, né? Hoje é esse profissional de CRM que você orientou. No futuro, virão outros. Pode até virar uma prática da empresa. Já pensou que legal? Cada pessoa que é contratada passa pelo... Exatamente. É assim, olha, já existe uma dinâmica, em aprendizagem a gente fala muito isso, que as pessoas aprendem fazendo. Né? E aprendem com outros profissionais. A quantidade de treinamento formal na vida de uma pessoa normalmente é muito pequena. Né? Tudo que a gente aprende, boa parte do que a gente aprende fazendo. Então, é muito comum em várias empresas que quem entra numa determinada função vai ensinando o outro, né? Então, isso é muito comum. Mas, o que eu gosto de destacar para as empresas, quando elas contratam a consultoria, quando elas contratam a mentoria, é que a gente tem uma redução na curva, no tempo do aprendizado. Você tem uma diminuição do tempo dessa curva. Por quê? As empresas vão implementar um projeto de CRM, um programa de fidelidade. Elas vão acabar aprendendo a fazer por erros e acertos, por falar com como é que fez. Agora, o que a gente faz? E na consultoria na Tenores a gente faz muito isso. Como a gente tem uma expertise
na implementação de programas de fidelidade, na implementação de programas de CRM, a gente consegue estreitar significativamente esse tempo, porque a gente já sabe quais são os caminhos para serem feitos, né? Então, é um tempo que, às vezes, ele é muito impactante no tempo de projeto como um todo. Naquilo que a gente falou antes, né? Das pessoas não desanimarem ao longo do processo, porque a gente vai ter mais acertos do que erro quando a gente implementa o projeto direitinho. A gente tem que começar a sentir as pequenas vitórias, né? Tem a questão dos rituais, dos marcos. A gente tem que, em cada marco, comemorar alguma coisa, né? Exatamente. Para comemorar, o profissional tem que ir crescendo junto. Exatamente. Ô, Célia, eu queria te fazer uma última pergunta aqui. Aí depois você vê como você quer encerrar esse bloco. Perfeito. Mas assim, se você pudesse fazer para os líderes, né, do varejo aí, uma pergunta bem provocativa, assim, para ele se despertar para a importância do profissional de CRM. Que pergunta você faria? Nossa, essa é uma pergunta capciosa. Uma pergunta capciosa. Mas, assim, uma questão que eu acho que ela é bastante importante para a gente falar para os gestores, e aí eu acho que eu estou usando um termo que eu acho que ele é bem interessante, de que o profissional do CRM é o guardião do relacionamento. Né? E eu acho que esse é um termo forte, mas eu acho que ele é importante. Porque, às vezes, a gente fala, tá na ordem do dia de todas as empresas, de todos os negócios, a questão do CRM, a questão do relacionamento. Tá guardado no balão de explicar aqui, o guardião do CRM. Você explica melhor. Mas é isso, assim, todas as empresas, não, o foco é no cliente, a estratégia é para o cliente e tal. E aqui, por tudo aquilo que a gente já falou aqui, da questão da cultura, das práticas, da execução, a gente vê que isso não é realizado efetivamente muitas vezes lá na execução, né? Então, acho que uma pergunta crucial para ser feita para qualquer gestor é assim, qual é a prioridade, né, que o CRM tem efetivamente no negócio? Ou seja, ele é algo que está no centro do negócio ou ele é algo que está passando paralelo ao planejamento? Então, é até interessante, porque chega... É mais uma coisa para eu fazer no meu dia a dia ou é meu dia a dia? Exatamente. Né? Então, quando você vai vendo que as empresas estão ali preparando seus planejamentos estratégicos para o ano, né? Agora é para o ano, né? Ninguém mais faz planejamento estratégico para 5 anos, tal, porque dada a volatilidade do mercado, né? Mas quando você está falando de planejamento estratégico, a minha pergunta é sempre assim, olha, o CRM está em que linha aqui do planejamento, né? Como é que isso foi visto? Porque às vezes vai ficando e é o que sobra. Então, eu acho que esse é um fator crucial, né? Se você está disposto efetivamente, se isso é importante, quais são as ações que estão sendo pensadas para o próximo ano? Como é que as pessoas vão ser movimentadas? Quais são os treinamentos previstos nesse sentido? Como que o cliente faz parte dessa estratégia? E a pergunta é essa, né? Se realmente o cliente faz parte dessa estratégia. Porque uma das coisas que eu tenho falado bastante é o seguinte, né? Se a gente está perguntando para o cliente o que ele quer, né? Se o cliente realmente está dizendo, se a gente está parando para ouvir o cliente. Porque às vezes o que a gente está ouvindo muitas vezes é o eco da nossa voz. É aquilo que a gente acha. Aquilo que a gente acha. Exatamente. Então, eu acho que essa é a questão importante para a gente poder tratar. Muito legal, sério. Excelente. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui nesse episódio, né, Mariana? Acho que essa conversa foi super produtiva, porque a gente conseguiu resgatar algumas coisas que a gente já fala faz tempo. Não faz tanto tempo assim. Mas algumas coisas que a gente já fala faz tempo, algumas coisas que a gente está vendo de momento, algumas coisas que são para o futuro, né? Então, eu acho que essa conversa foi bastante proveitosa nesse sentido, né? E aí, eu queria deixar aqui, para quem estiver assistindo esse podcast aqui, alguns convites, né? Um primeiro convite é para baixar alguns materiais que a gente produziu. Nós produzimos um material chamado Como Formar um Profissional de CRM, Contrate Bem um Profissional de CRM. Eu acho que isso vale tanto para o profissional que atua na área, como também para aquelas pessoas que são gestores, que é o pessoal do RH, que vai contratar um profissional de CRM. Isso vai ficar na descrição aqui do vídeo, o link para vocês baixarem, né? E a Masterclass. Isso, tem a Masterclass, que também está aqui na descrição do vídeo, o link para assistir a Masterclass. A gente falou bastante a respeito desses assuntos e outros lá na Masterclass, né? Convidar para seguir a gente aí nas redes sociais, né? Da Tenores, nas minhas redes sociais. E uma última coisa é o seguinte, aqui também na descrição do vídeo tem um link para uma comunidade. Nós criamos uma comunidade para profissionais de CRM que se chama CRMer
Pro. Então, o link tá aqui na descrição e aí eu gostaria que vocês seguissem, né? E por último, claro, não poderia deixar de ser, dá o seu like nesse vídeo e passa a seguir a gente nas redes sociais, ok? E se gostou desse conteúdo, compartilha. Compartilha.